Mais de 60% de cuidadores de pessoas neurodivergentes dizem que o apoio que recebem não é suficiente. As pesquisas mostram ainda que mães e filhos neurodivergentes apresentam altos níveis de ansiedade e depressão e que a qualidade de vida das famílias é diretamente afetada pela falta de suporte. Esses números deixam claro que a gente precisa falar sobre acolhimento em famílias atípicas. Oi, eu sou a Daniela Dutra, estou aqui junto com a Alê, Felipe e Ide, e a gente abre essa conversa trazendo um olhar importante hoje, que significa que na prática, né, a gente precisa criar espaços de escuta e de apoio para esses desafios todos os dias. E para isso a gente recebe hoje aqui o Anderson Gomes, que é Head de Recursos Humanos do Laboratório Catarinense, e ele vai contar um pouquinho sobre um projeto muito bacana e a gente acredita que pioneiro, sobre um grupo de apoio para colaboradores com filhos neurodivergentes e famílias atípicas e como essa experiência tem mostrado novos caminhos dentro das empresas e contar um pouco o que aconteceu. Seja bem-vindo, Anderson, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Tudo bem, e você como está? Muito legal, muito bem, obrigada. Meninos, tudo bem? Tudo Deixa certo. de ser o terceiro, fala aí. Eu queria ser o terceiro, muito obrigado. E aí, Anderson, prazer ter você aqui. Ô, Dani, que apresentação, Obrigado. hein? Isso aí foi digna. Poxa, só faltou receber um Oscar, cara. Muito bom. Prazer ter você aqui hoje. Esse seria meu comentário. A Dani lip sync aqui, profissa aqui no ato aqui. Foi a entrada mais formal da história do podcast. Exatamente, fiquei impressionado. Falei, nossa, vamos passar para a Dani bastão aí de fazer todas as introduções agora. Gente, a gente se prepara, sabe, para receber os convidados. Anderson, Excelente. a gente ficou bastante curioso. Eu, particularmente, trabalho um pouco com comunicação corporativa também, né? E gostei muito da iniciativa de vocês. E queria que você contasse um pouco, se apresentasse, obviamente, e contasse um pouquinho como é que nasceu essa ideia de criar esse projeto. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né, que vocês abrem para a gente aqui. Eu sou responsável pela área de pessoas, né, dentro da Catarinense. Catarinense hoje é uma empresa com um pouco mais de 600 colaboradores aqui na região de Joinville, mas também temos uma unidade em Aparecida de Goiânia, né? E desde que eu entrei na empresa, eu percebia essa questão do acolhimento como algo muito, muito importante, né? E a gente revisitou toda a forma de atendimento que a gente tem ali desde ano passado, e em setembro a gente lançou um programa chamado Cuidar Mais de Você, que nasceu com algumas vertentes, né? Nosso objetivo era apoiar nossos colaboradores na questão de corpo, mente e espírito, né? Não só ter um ambulatório, mas incentivar uma série de práticas que conduzissem ao cuidado, né? Não só o cuidado com exercícios, mas como que ele poderia, né, de alguma maneira ser suportado e apoiado em outras vertentes ali que a gente fala que saúde a saúde vai muito além do que cuidar de uma doença. A saúde vem de uma prevenção, né, de um estilo de vida, e é isso que a gente acredita. E nesse ambulatório, as pessoas que hoje ali a gente tem enfermeiro, médico, a gente tem psicólogo, a gente tem um capelão, então a gente tem, né, profissionais multidisciplinares. Calma aí, para tudo. Capelão? Sim. Eu não sei o que é um capelão. Eu peguei essa referência. Basicamente, Boa. nosso objetivo, ele vai muito, não é uma questão só de religião, mas é um apoio realmente, a questão da espiritualidade. Ele conversa com as pessoas, né? Ele fica ali uma vez na semana, e as pessoas que querem, né, que se sentem à vontade para se abrir, não só em relação a questões espirituais, mas até emocionais, ele dá um suporte, ele faz, não é o trabalho do psicólogo, é um trabalho complementar, né? Porque o que acontece? Dentro do nosso ambulatório nós temos uma enfermeira do cuidado, que é a Vanessa, que ela faz, sempre que chega um colaborador ali, ela faz uma espécie de triagem, ela faz um entendimento das necessidades das pessoas, ela troca uma ideia com as pessoas. Na verdade são duas enfermeiras que ficam ali.
E a partir disso, ela consegue entender o que pode ajudar mais, né? É o médico, é o psicólogo. E por vezes a pessoa fala, eu tenho uma questão assim que eu gostaria de tratar, mas eu não me sinto muito à vontade ainda. A gente entende que faz sentido com essa figura do capelão, que já existia anteriormente, já faz algum tempo na empresa, desde a época do Covid, sentiu-se essa necessidade. E ele conversa, ele apoia, ele orienta, mas nesta linha de acolher a pessoa mesmo, né? A partir dessas possíveis, não diria dores, mas essas necessidades que a pessoa apresenta. Com Então, por isso que a gente certeza. fala, a gente cuida de corpo, mente e espírito nesta linha. Não é pregar uma religião X ou Y, mas é apoiar a pessoa Uma espiritualmente. saúde integral mesmo, Sim, né? não. Isso aí. Até isso aí. porque, cara, tem um negócio assim na neurodivergência, no autismo, que eu vejo muito, que tá sempre muito ligado à coisa mais intelectual, da ciência. Eu lembro que uma vez eu falei com uma pessoa que ela falou: meu irmão é autista e o hiperfoco dele é muito na religião. Então, é muito importante ter essas diversas aberturas para conseguir acessar as pessoas em diversos espaços. Porque, às vezes, uma coisa você vai falar numa capela, e agora sim eu entendi o que é um capelão. Isso aí. Então, onde ia falar capelão? Vem dessa figura, né, da vida capela, exatamente. Entendi. Pode ser um lugar que você vai ter uma troca diferente com um psicólogo. E aí, o link dessas duas coisas no final é que dá o barato legal, entendeu? Isso aí. E é legal, porque daí tem a questão de apoio ali, já circulou, conhece bastante a realidade da empresa, assim como o nosso psicólogo também, né? Acho que a grande sacada do nosso programa, nas diversas vertentes, é escutar as pessoas, estar aberto às pessoas, né? Para entender as necessidades. Foi dali, dentro desse, né? A gente nem fala de que é um ambulatório mais, é quase um centro de multidisciplinar ali, que ouvindo as pessoas, ouvindo os colaboradores, e até sugestões dos colaboradores, que surgiu a questão de, poxa, a gente tem pessoas com autismo aqui dentro, que a gente já, de alguma maneira, atende ali, com esses profissionais, mas também pais, a gente sente pais chegando, mães angustiadas, e às vezes não só pais e mães, mas outros, né, temos até a avó, né, de pessoa com, né, com autismo, ou TDAH, enfim, que vocês comentaram, que precisam de um suporte, né? Como que eu lido com isso no dia a dia? E aí surgiu, então, por que não criar um grupo internamente que possa, de alguma maneira, apoiar essas pessoas, né? E de uma maneira muito simples, nós criamos aí um grupo à tarde e um grupo à noite, né? Nós temos a Catarinense Pharma, com 600 e poucos colaboradores, nós temos também a B-Plastic, que é uma empresa do grupo Catarinense Pharma, que fabrica embalagens plásticas, né? Não só para catarinense, mas para outros empresas, e aí surgiu, então, vamos fazer à noite aí, para atender o terceiro turno, um outro grupo. E foi assim que surgiu, né? E a partir disso nós começamos a ter rodadas de conversa com essas pessoas. E isso foi uma demanda dos próprios colaboradores que pensaram nessa acolhida? Foram vocês que tiveram essa ideia? Como que surgiu? Porque é bastante inusitado, né? A gente já vê empresas com dificuldade. As duas vertentes aconteceram. Nossa, conta pra gente essa história, porque é bem interessante isso. Né? Isso. Teve sugestão de colaborador, né, interno, né? A gente tem um programa de sugestões ali também na B-Plastic, teve um colaborador que sugeriu, e também já vinha isso das conversas que esse grupo de enfermagem faz, essa enfermeira do cuidado faz com as pessoas, que também já tinha percebido isso. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. E a gente brinca, ele é um grupo muito, muito bacana, porque eles estão o tempo todo pensando como que eu posso fazer melhor, né? A gente tem um grupo de corrida, diversos grupos. Eu falo, mas esse aqui, vamos lá, vamos começar. E aí, como a gente tinha o psicólogo, conversaram ali e só vieram com a sugestão. Eu falo, eu só estou representando. Eu falei, vou lá para representar vocês hoje. Isso que é gostoso, né? Porque eu acho que é essa tensão que eles têm ali. Porque o psicólogo já acolhia também as pessoas, né? Com tanto autistas quanto TDAH, enfim, qualquer parecer ali que tenha necessidade, ele já acolhia, né? E, enfim, agora estamos também fazendo esse trabalho, então, com os pais ou parentes, digamos assim. Você acha que os colaboradores da Catarinense, eles sabiam o que era neurodivergência? Ou teve que ter uma fase inicial de, tipo, educação sobre o que é isso para explicar? Não é tão simples assim, né? Acho que a gente brinca, todos nós estamos aprendendo o tempo todo, né? Nós fizemos uma live, nós temos lives educativas, a gente investe muito nisso também, para falar sobre, né? Para explicar um pouquinho mais, porque até as siglas, às vezes, ali é TDAH, a gente vê que às vezes a gente tem, o que significa, né?
E essas diferenças não eram muito claras, e a gente não tem... a gente sabe que talvez ainda não seja 100% claro para todo mundo, porque é um aprendizado constante, mas o que a gente faz? A gente investe, então, em lives educativas para todos os colaboradores, não só para quem necessita, e aí para os pais, parentes, enfim, daí sim a gente está fazendo esse trabalho mais focado ali, né? Que daí é muito mais do que simplesmente só o psicólogo falar, é um grupo de apoio no qual uma coisa que é muito legal é a troca que existe entre eles, né? Porque daí eles podem colocar os pais, poxa, minha dificuldade é essa, eu sinto isso, pô, muito legal esse lado, porque, claro, tem dificuldades, mas tem muitas coisas boas também que eles podem compartilhar, né? E esses grupos conseguiram manter esses colaboradores, essas colaboradoras, Anderson, com mais cuidado? Como é que tem sido os resultados? Assim, é bem interessante, né? Tem uma informação, talvez eu erre aqui no número cravado, mas se eu não me engano, 80% das pessoas autistas não estão inseridas no mercado de trabalho. E claro que ainda a gente tem a questão dos níveis de suporte, tudo que claramente isso tem uma diferença mesmo, mas então tem alguns grupos que teriam dificuldade pelo próprio nível de suporte, então talvez conseguir um trabalho completamente autônomo, tal, seria uma dificuldade maior, mas nesses 80% você tem outras pessoas que poderiam estar inseridas, mas que não conseguem. Algumas empresas têm muita dificuldade de reter os talentos neurodivergentes, né? Então, como que tem sido essa questão da retenção e como que tem sido, né, a participação, né, dos familiares, que é muito inusitado isso, né? As empresas têm dificuldade para investir até no cuidado com os próprios colaboradores, quem dirá com pessoas ainda de fora, né? Isso é muito interessante mesmo, essa visão que vocês tiveram. Bom, a gente tem o cuidado com quem está dentro, sim, esse pessoal que eu comentei, não só eles, mas na orientação de gestores, suporte, eles já fazem esse trabalho também de suporte ao gestor. Que nós temos ali não só a questão da neurodivergência, né, questão de autismo, TDAH, enfim, mas nós também temos outras várias deficiências. A empresa, o Catarinense é uma empresa que sim, né, tem bastante profissionais, né, das mais diversas, enfim, dos mais diversos perfis, e eu acho que tem um trabalho que eu acho que é importante, que é a gente apoiar o gestor, para que o gestor se sinta mais preparado para acolher. Eu tinha, né, um profissional dentro da minha equipe com autismo. Inicialmente, mas será que vai? Sempre existe aquela, né, não, claro, depende muito do que tem que se fazer e tudo mais, será que vai dar certo, não vai dar certo? E deu muito certo. E dá muito certo. O que precisa é encontrar o tom, entender o jeito, e é muito legal quando você percebe o próprio gestor, o acolhimento, como foi feito, né? Foi tão bacana que ele falou, eu me surpreendo muito positivamente e aprendo muito a cada dia, né, que a gente vai convivendo, e eu acho que o sucesso depende muito do acolhimento que a gente também faz com quem cuida. A gente brinca, a gente tem que cuidar de quem cuida. Acho que foi disso que surgiu dentro de casa, essa necessidade de apoiar o gestor, né, que surgiu, também vão fazer isso com os pais, já que os pais também são cuidadores de alguma maneira, em maior ou menor grau, enfim, independente, eles também têm que se sentir acolhidos. Acho que um pouco disso, um pouco da cultura interna que a gente levou para fora. E hoje a equipe já fala, poxa vida, a gente está falando dos pais, né? A gente está falando dos avós, enfim, dos parentes diretos. Será que daqui a pouco a gente não pode começar a pensar, porque o próprio grupo que a gente está fazendo à noite e não quer parar, ele fala, vamos continuar? A gente quer continuar essas trocas. Eles estão falando, será que daqui a pouco não dá para abrir um espaço também eu tô o pai aqui, o pai está falando de uma questão aqui que ele está tratando, e a mãe? A mãe também precisa de apoio. Então, a equipe já fala, será que daqui a pouco a gente não pode estender também para um pouquinho mais além daquele que é o colaborador direto da empresa, a gente dá algum suporte também para o familiar que não trabalha diretamente na empresa, então já tem um segundo momento que está sendo pensado pelo time para isso, tá? Então, é isso. Acho que a gente está aprendendo todo dia, a gente não tem todas as respostas, mas acho que um pouco de ouvindo, puxa, isso aqui faz sentido, se não faz sentido, a gente vai tentando aprimorar ali o programa, em cada uma das vertentes que a gente trabalha. Então, Anderson, para ver se eu entendi o que é o projeto. Então, basicamente, é um grupo dentro da empresa para apoiar funcionários que tenham condições neurodivergentes e para apoiar também os
familiares desses funcionários. Então é tipo tanto dentro da Isso. empresa quanto fora. E aí vem uma pergunta para você, que é, dentro desse grupo de pessoas que tá ali dentro, você sente que a empresa como um todo tá presente? E o que eu quero dizer com isso? Do porteiro até o CFO, sabe? Que tipo, que tem essa troca também de lugares, porque eu fico imaginando, né? Imagina que difícil, cara. Você tá na mesma sala pra falar de neurodivergência e você, tipo, é o porteiro e ali tá, tipo, o moço que entra de terno todo dia e parece que é uma realidade tão diferente da tua e todo mundo tem que dialogar sobre a neurodivergência, que entre quatro paredes, muitas vezes, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Cara, essa foi uma das coisas de verdade que me fez vir para a empresa, não é para vender a empresa, tá? Eu vim de uma grande empresa. É, a gente tem valores muito sólidos na nossa cultura que são, né, humildade, alegria e honra. E essa questão do respeito, ela se faz presente no dia a dia dentro da empresa, independente de nível hierárquico, independente de cargo ocupado. Agora, se eu for te responder assim, todos têm o mesmo conhecimento sobre o que é, não. Né? Claro que tem alguns que têm mais, faz parte do dia a dia, mais de alguns do que de outros, mas é impressionante como as pessoas, a gente lida muito bem com qualquer tipo de diferença, seja ela qual for. A gente brinca ali, a gente contrata muito mais pelos valores, né? Técnica a gente vai ajudando, a gente vai apoiando, a gente vai desenvolvendo, as competências a gente pode ir suportando no desenvolvimento, mas tem que ter essa conexão com nossos valores. Então, quando você fala que você tem pessoas humildes, pessoas alegres, pessoas que têm honra, a gente parte da premissa que o respeito ele está inerente, ele está presente todos os dias, né? Então, cara, não são todos que têm o mesmo nível de conhecimento, às vezes a gente percebe assim, poxa, tem que dar um apoio maior para o gestor cá, ou para o analista, enfim, colega, não é só o gestor, são os colegas também, para entender o que é, né? E estamos aprendendo e aprimorando a cada dia, mas tratamento, jeito de ser, desde a portaria, como você comentou, ele é muito bacana, cara. No restaurante, onde estiver, existe um carinho e um acolhimento por todos que é muito legal. Assim, é da empresa, eu não sei como explicar. Eu entrei ali, uma das coisas que me fez vir ali foi isso, e eu sinto isso muito vivo hoje dentro da organização, que a gente faz com uma área de pessoas, estimular cada vez mais com práticas, né? É tentar fazer com que isso seja uma realidade a cada dia. Quando alguém entra, ele perceba isso desde o momento da integração. O primeiro acolhimento tem que ser diferente, tem que ser humano, né? É o humano que faz a diferença ali dentro. Ô, cara, só um parênteses rápido, os passarinhos aí onde você tá cantam bonito, hein? Desculpa aí. Tem do meu lado também. Desculpa nada, Tá pô. uma Puta competição. passarinho bonito, bicho. Isso aí. E Anderson, uma das coisas que a gente vem olhando, né, enfim, desde os nossos próprios diagnósticos também, é que eles partem muitas vezes dos nossos familiares, né? A gente identifica uma pessoa da nossa família e quando você vai investigar e etc., você também se percebe na mesma condição. Vocês já começaram a perceber um pouco isso? Quer dizer, na hora que você traz um colaborador que tem um filho neurodivergente, né, um filho, enfim, um companheiro e tal, ele começa a se identificar também dentro dessa neurodivergência? Essa é uma pergunta muito boa, porque às vezes a gente, sim, começa a perceber, Que legal. né? Nem sempre a pessoa se percebe, né? A gente sabe que Sem dúvida. quando a gente olha dentro da organização, principalmente os especialistas, eu não sou, né? Mas aqueles que trabalham no dia a dia, eles percebem que existem às vezes mais pessoas neurodivergentes, né, com as características do que realmente aquelas que se apresentam como, e é uma quebra de tabu, né? Então, sim, no grupo é possível perceber que pessoas começam a perceber, algumas já lidam disso, com isso de uma maneira mais tranquila, mas porém existem aqueles que ainda não me vejo assim, e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai junto, a hora que a pessoa quiser conversar, a gente troca uma ideia, porque eu sempre parto da premissa, ser ou não ser, é só uma característica da pessoa. Para mim é simples assim, né? A gente vai, né? E a gente tá ali para estar junto e
e às vezes uma característica maravilhosa que a pessoa vai se destacar demais, né? Ter isso ou ter aquilo, né? Não quer dizer que seja mais pelo contrário, por vezes vai ser fenomenal o trabalho que a pessoa vai E fazer. tem a rebeldia também, né? A rebeldia vem junto. Também pode ter a rebeldia, mas isso que é interessante do Anderson trazer, porque ele está do lado da empresa que está acolhendo, né, incluindo esse colaborador neurodivergente, e seria super bacana deixar esse registro mesmo, do quanto uma empresa também consegue perceber esses valores na conduta da pessoa neurodivergente, né, o senso de justiça, o comportamento mais organizado, mais sistemático, uma implicação, engajamento com a tarefa, um senso de lealdade muito grande, que as empresas podem ver isso como uma vantagem competitiva mesmo. Assim, acho que não precisa ficar pensando que, nossa, eu vou ter que fazer inclusão aqui na minha empresa, vou abrir as cotas, vou fingir que estou acolhendo, vou fingir que estou fazendo, Não é verdade, deixa essas né? pessoas no cantinho e não... exatamente, então é muito Você legal que vocês falou, tiveram. não deveria ser assim, porque, como vocês falaram, desculpa, a Dá pra questão do cumprir cota, hiperfoco, né? às vezes, para determinadas atividades é maravilhoso. A pessoa tem um hiperfoco em algo que a gente super precisa. Caramba, que bom, né? E ele vai ser um gênio naquilo, caramba. É ótimo a gente poder trabalhar com isso. E eu acho que a questão é entender o que a pessoa pode agregar ali, ela também se achar, né, dentro da organização em algo que faça sentido. A gente, às vezes, num primeiro momento, pode entrar numa área e falar, isso aqui não está dando muito certo, já aconteceu. Tá, será que não tem uma outra área que pode dar, né, mais resultado, pode funcionar melhor? E isso acontece dentro dessa minha área que eu falei. Um exemplo, numa outra área não funcionou muito bem, foi para uma outra área, cara, daí ele fluiu super bem. E a gente via claramente a evolução ali das atividades dele. Acho que tem muito a ver, assim, quando a pessoa se sente bem, ela flui melhor. Isso seja qual for, né, o ser humano. Nas funções das pessoas, tipo marketing, comercial, operações e tudo assim, tem um direcionamento maior por exemplo, mais pessoas de marketing ou mais pessoas de operações que tem, ou é muito espalhado? Não tem não. Até porque a gente tem as mais variadas diferenças né, ali dentro. Não tem uma área, a gente não consegue te falar, tem que ser mais A, B, C ou D. É espalhado dentro da organização, é muito democrático, assim, nossa, tudo que a gente trabalha. Mas como eu te falei, se eu falar especificamente de autistas, pessoas com TDAH, né, pessoas que são TDAH, a gente tem alguns mapeados e alguns que a gente nem sabe que são necessariamente, né? E estão nas mais diversas áreas, tá? Não tem isso não. Então vocês esperam também a pessoa trazer isso, né? Não é que esse programa não é um programa de busca ativa de funcionários neurodivergentes. Vocês acolhem as pessoas que se apresentam e que estão ali. Meu objetivo é ajudar as pessoas, não é necessariamente eu mapear se tem. Agora, se a pessoa se sentir à vontade, a gente perceber, puxa, tem uma característica aqui que faz sentido. A equipe técnica, a gente pode chamar para conversar, para apoiar, porque como vocês falaram, às vezes tem uma rebeldia, alguma coisa ali que pode acontecer. Vamos tentar entender como recursos humanos, se tem alguma questão ali que pode estar pegando junto com os gestores, se necessário a pessoa se sentir à vontade, aí junto com a nossa equipe ali multidisciplinar, eles vão conversar e entender se, faz sentido, né? E não só ali dentro, nosso objetivo também não é só falar, ali estão todos os especialistas que vão resolver os problemas, não, porque a gente tem parcerias, daí a gente vai ter outras instituições aí que podem nos ajudar, a gente tem mapeado, a partir desse trabalho começou a mapear em Joinville e em outras regiões, começamos a olhar quem mais pode ser parceiro, né? Que pode ir além, que pode vir tanto orientar aqui quanto a minha equipe é pequena, mas tem um instituto ou tem alguma outra empresa que possa apoiar, a gente vai direcionar, né? Maravilha. Encaminhar para que eles possam de alguma maneira ser suportados, tanto quem trabalha diretamente com a gente, quanto os pais e assim por diante. Ô Anderson, você tem algum amigo neurodivergente no trabalho? Ou alguém da sua família? Cara, eu não tenho neurodivergência, não nesta linha, né? Não, eu tenho na minha equipe que acabou de sair, eu tenho dentro da empresa, sim, tem gestor que a gente vê, tem colaborador, enfim,
E tá tudo certo, né? Normal. Mas você percebe Não- que eles são diferentes, assim, da média ou não? Tipo, quando você tá lendo Cara, as pessoas. eu vou te falar que assim, hoje é tão mais comum que às vezes eu olho pro meu filho e eu tenho dúvida se ele não é, entendeu? É, uai. Mais pra Mas frente eu com vou olhar, e certeza, pode ser bicho. que seja, que ele tem hiperfoco, É, ele é mega ativo, né? Eu já fiz até a consulta aí com pessoas especializadas, médicos especializados, falaram, pode ser que sim, pode ser uma questão de QI também, que ele tem um QI, que eu percebo que ele, Exatamente, é isso que eu cara, falava, ele as é fora da habilidades. curva. Sabe aquela criança que fala, vai estudar, não estuda. Ele é pô, bem, cara. não, E aí não tira vai 10 estudar. da Cara, prova. por que você tá pedindo para estudar, pai? Que saco, aquela coisa assim. E Aham. aquilo para mim, nossa, eu sou aquele cara das antigas que fala, meu, por que ele não tá estudando? E ele só Porque não tira a nossa precisa. boa. Ele chega, não, daquele Ele jeito é um displicente aprendedor nato. dele, já lá, vai lá no colégio, daqui a pouco ele vem com aquelas notas e fala, cara, e matemática, então você vê que tem alguns traços, assim, algumas matérias, de cara, o idioma, ele começou esses tempos aí a fazer o idioma, de repente ele tá falando mais inglês que eu. Outro dia ele tava programando aqui um Ixi, negócio de jogo no eu aviso, computador. você avisa aí de... Daí eu falei, cara, tem alguma coisa diferente. Então, assim, pode ser que ele seja, e tá tudo ótimo. E eu tô achando maravilhoso, porque tô vendo um potencial, tô vendo as potencialidades que tem nisso tudo aí. Exato, bicho. É entender que autista não é o Rayman, entendeu? Tem tudo quanto é tipo Sim, de gente, sabe? E que é ele isso. joga Minecraft, por acaso? Não, ele não joga, ele Sinal desenvolveu um patagônico, ele desenvolve. jogo, ele desenvolveu um jogo, outro dia eu tava fazendo aqui, sozinho, ele desenvolveu, aquele, como é que é o Minecraft, que é aquele, assim, aquele que tem tudo quadradinho, não é isso? Você Aham. vê como eu É, sou e tem o bom nessa Roblox parte. também, mas os dois acho É que dá pra Roblox, fazer. não, É é Roblox, né? Roblox. Que você Ele cria dentro desenvolveu do jogo, né? tem como desenvolver ali dentro. Tem. Aí ele tava mexendo aqui no negócio, de repente, eu até postei, tá lá no meu Instagram para provar. Eu falei, com 11 anos eu ligava a TV, com 11 o cara tava programando, ele montou o jogo mesmo. Aí ele fazendo as linguagens ali, aí eu falei, caramba, o que é isso que ele tá fazendo com esses códigos todos? Eu levei o pessoal do TI da empresa, eles falaram, isso aí é Java. Eu falei, como assim? Nossa. Eu não sei, ele pega, ele vai pesquisando, mexendo, não sei o que, cara, daqui a pouco, E ele um acaba joguinho. de ser contratado pela Catarinense. Exatamente. Eu falo, gente, a descrição básica aí das altas habilidades. Na nossa época, com 11 anos, estava conectando o videogame na TV e falando, é o cabo vermelho ou amarelo? Vermelho, amarelo e branco. Vermelho, É amarelo. muito diferente. E aí, por isso que eu falo, pode ser que ele, porque agora tem uma coisa que é uma característica, eu brinco dele, que assim, ele não é aquele cara. Tem uma ousadia diferente. Onde ele chega, ele fala o que ele pensa, ele é muito despojado, muito. O outro vai sentir o que o outro vai Muito sentir. sem filtro. Não tem filtro, não. É Exatamente. bom dia, boa tarde, boa noite. A gente teve uma experiência na empresa que a gente leva as crianças para conhecerem a empresa. Tem um dia das crianças que a gente leva as crianças para Sim. conhecerem a realidade do pai, né? Ele chegou lá, sentou na minha mesa, de repente estava chegando, de repente passou o diretor, ele tinha visto uma vez, circulando por lá, daí ele falou, ô, quero meu aumento. Ah. Brincando assim na frente de todo mundo, tipo... Então, sabe, essa é um monte de outras sacadas. Então, pode ser. E aí, eu tô achando ótimo. Maravilha. Tomando assim, né? Que maravilha. Que legal isso, Anderson, que você está trazendo essa dimensão super bacana também das potências, né? Porque as pessoas tendem a pensar que as pessoas neurodivergentes vão trazer só queixas, dificuldades, vulnerabilidades, e você trouxe aí um monte de dimensões super positivas e todas elas ligadas, sim, né, às neurodivergências. Então é muito bacana esse olhar positivo, né? Esse olhar que enxerga as potências. Eu queria só fazer um comentário e uma outra pergunta também. É muito interessante essa visão que vocês têm desse cuidado, né, de repente perceber que tem alguns colaboradores que possam ter alguma questão e esperarem o tempo clínico, né, da equipe, talvez até fazer uma avaliação, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Quando vem a clínica, não vem a moral. Então, assim, é muito legal. Quando a gente tem um olhar clínico, um olhar de cuidado, um olhar zeloso, a gente não vai julgar, a gente não vai apontar o dedo para aquela pessoa. Isso é super importante, assim, bem legal que vocês tenham essa atitude. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, que é se nesse grupo, dali vieram proposições também, por exemplo, de mudanças no ambiente de trabalho em relação a questões sensoriais, em relação a questões de regulação emocional. Então, assim, uma pessoa que entra em hiperfoco e de repente fica lá 3 horas fazendo uma apresentação, ela vai precisar depois de uns 40 minutos para se regular.
E aí, não necessariamente, às vezes, as pessoas que trabalham, os gestores, vão falar assim, não, eu permito que você fique ali aqueles seus 40 minutos, 50 minutos se regulando. As pessoas falam, não, você está na sua hora de trabalho, o que você está fazendo? Volta aí. Então, entender essas dinâmicas é super importante. E entender essas adaptações que parecem muito simples, né, aos olhos das pessoas, tipo, trocar a luz branca por uma luz mais amarelada, não ficar necessariamente exposto num open space, num espaço aberto, deixar um espaço silencioso, ter esse cuidado com as pessoas faz toda a diferença para evitar a sobrecarga e as crises de burnout, de shutdown, de meltdown das pessoas. Como é que é isso, Anderson? Ainda está no começo, né? Eu acho que assim, a gente está começando a descobrir mais. Eu acho que a gente tem. Acho que o próximo passo é as pessoas se apresentarem mais e a gente conseguir falar, poxa, tem muito mais. Porque a gente sabe, como a gente acabou de falar, Várias assim, necessidades, deve né, ter das pessoas. muito mais gente, né, neurodivergente ali dentro, que de fato a gente tem mapeado. Primeiro Perfeito. passo, acho que a primeira coisa, abrir esse espaço para conversa. A gente está nesse momento agora de o que é, explicar, acolher os pais, acolher lá. Mas eu acho que um dos próximos passos também, além disso, na família, é assim a gente começar a pensar se existe sim essa necessidade de adaptação. Claro, hoje a gente já faz isso instintivamente. Pelas características, essa pessoa pode ser que dê mais certo aqui, não é essa atividade, a gente vai apoiando, né, ali o gestor e ela, mas ainda existe uma oportunidade, sim, de eliminação, ruído, outras questões que a gente sabe, né? Hoje até o sinal do... volta, né? Sim, O sinal da imagino. escola, que a gente brincava, né? Não é mais. Agora, outro dia eu estava escutando aqui do lado, tinha uma musiquinha infantil tocando, eu falei, o que é isso? Daí meu filho falou que o colégio dele aqui do lado, ele falou, isso aí é para não incomodar, né, as pessoas com autismo, que eles podem se agitar e assim por diante. Eu aprendi, mas eu estou aprendendo. Eu falei, putz, a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente também na empresa, onde que a gente aloca as pessoas. Mas eu acho que a gente ainda tem que mapear mais pessoas e aos poucos ir aprendendo, entendendo o que a gente tem que fazer de adaptação. O grupo já está olhando para isso, a gente acho que tem uma oportunidade gigantesca. Eu brinco, a gente só está começando, faz um ano, a gente tem uma série de questões aí que a gente está fazendo, não só em relação a neurodivergência, mas a gente está todo dia aprendendo e vendo o que mais que a gente pode fazer. E eu acho que essa é uma bela oportunidade aí de a gente evoluir mais ainda, tá? Perfeito. Legal. E as pessoas, é o que você falou, quando você fala de indústria, né, ou, enfim, de farma, você tem pessoas em posições de escritório, né, em ambiente de escritório, e tem pessoas que estão na linha de montagem, na indústria, com necessidades muito diferentes sensoriais e também com um estilo de vida muitas vezes muito diferentes, porque a gente não pode esquecer que a gente está num país onde esse tipo de informação que a gente está falando aqui, ele não chega para todo mundo, né? A gente tem poucas políticas públicas, agora muito mais, né, até do que tinha antes, mas assim, é incipiente, né? O Alê talvez possa trazer mais sobre isso. Então, fazer esse trabalho também nessa base, né? Permitir que essas pessoas se abram, que essas pessoas entendam, que essas pessoas sejam acolhidas nesse lugar de vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade diferente, é extremamente importante, porque esse tipo, e eu falei para você um pouquinho que eu tenho um histórico aí de comunicação corporativa, a gente vê muitas iniciativas no sentido de diversidade, de grupo de discussão e tal, com líderes, né? Mas acaba que muitas vezes não chega lá na ponta onde precisa chegar. Então, acho que isso é muito legal, né? De você fazer isso desde a base. Muito bom. Fazer abertura, porque assim, se a gente pensar, Daniela, esse grupo que a gente faz à noite é para o pessoal que está dando mais certo, é onde tem mais carência, é o grupo que tem mais pessoas da fábrica mesmo, né? Que a gente percebe, eles precisam de mais apoio, como você falou, às vezes não tem tanto acesso, né? Nem todos têm o mesmo nível de acesso, até pelos horários mesmo. A gente percebe, inclusive, que tem uma questão de diferença, né? Quem trabalha à noite, às vezes trabalha à noite, e aí durante o dia tá com filhos, com as filhas, ajudando na rotina, porque a gente sabe que a depender, né, do nível de autismo, por exemplo, ele demanda muito. Sim. Né?
Então, imagina, a pessoa tá o dia todo ali dando suporte, tal, talvez no horário que à noite o esposo, a esposa, sei lá, o parente, que seja quem for, tá ali cuidando enquanto dorme, ele vai trabalhar. Então, as pessoas às vezes estão esgotadas. Você imagina o quão difícil é isso, né? Então, por isso que a gente fala, pô, a gente tá, sei lá, acho que no 7º encontro ali, o pessoal fala, vamos continuar, porque acho que é um momento que eles têm de falar sobre, de trocar sobre o tema, e até não só ter a ajuda da empresa, mas se ajudar mesmo enquanto grupo. Isso é, enfim, e esse você falou, é muito carente, a gente ainda é muito carente, a gente precisa de muito mais podcasts como esse, muito mais informações para a sociedade como um todo, para entender, né, como que a gente pode conviver melhor, né, com tantas diferenças e apoiar tantos que precisam no dia a dia aí, né? E muito mais Andersons, né? Como você, que veio aqui falar com a gente, se expôs a conversar. Eu tenho certeza que você vai sair muito mudado dessa conversa. E que você vai olhar para as pessoas ao seu redor diferente sobre várias coisas. Não tenho dúvida. A gente aprende, né? A gente, com certeza, eu estou aprendendo aqui. O dia que a gente deixar de aprender, você pode se suicidar, de verdade. O dia que eu falo assim, não tem mais nada para aprender. O Id já vai direto ao ponto. Assim, pá! Na minha palavra. Isso aí. É uma pena que a gente não tem aqui alguém que participe do programa, assim, para poder ter uma clareza de como as pessoas têm recebido isso. Imagino que você já tenham tido essas reuniões, né, para ouvir o que as pessoas têm pensado, como as pessoas têm se sentido nesse programa de acolhimento, assim. Você tem alguma história para contar pra gente, Anderson, de como os familiares mesmo, porque isso é muito inusitado, né? Acho que tem uma coisa muito interessante nesse trabalho, que é esse aspecto. Eu acho que assim, eu não falo nomes, mas assim, o que eles trazem é muito disso. O pedido de acolher o familiar é deles. Porque eles falam, poxa vida, tem gente que fala pela primeira vez a gente está conseguindo de fato se sentir ouvido ou apoiado por uma empresa, por alguém que talvez ele não tenha tido a chance, que ele conversa principalmente com psicólogo, né? Ele não tem acesso muitas vezes. Eu também queria que a pessoa, acho que o maior ganho é ele falar, eu gostaria que esse atendimento que eu estou tendo aqui, alguém da minha família adicionalmente recebesse, né? Eu acho que esse é o melhor. Acho que histórias tem várias, né? Mas eu acho que esse pedido, né, demonstra que de alguma maneira está fazendo efeito na vida destas pessoas. Eu acho muito interessante como ideia também para as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e que trabalham, né, de pensar, nossa, às vezes é difícil até para a pessoa assumir no próprio ambiente de trabalho que é neurodivergente, tem muitas pessoas que se silenciam em relação a isso. As empresas agora estão sendo obrigadas a criar programas de saúde mental, então ainda estão na etapa de pensar na saúde mental. Pensar na saúde mental de pessoas neurodivergentes já é uma outra etapa mais específica, né, mais profunda, e vocês já avançaram nisso até em relação a essa questão da acolhida com famílias. Assim. Então é legal, quem nos ouve também pode falar, olha, esse trabalho já é feito e pode ser feito, né? Acho que isso que é interessante, assim, de colocar isso como uma possibilidade factível e que não deve gerar custos adicionais muito grandes para a pessoa, nossa, aqui está virando um fardo, um peso, pelo contrário, imagino que traga qualidade, né? Exatamente. E é muito bacana porque o grupo que trabalha nisso é o mesmo grupo, atende todos os colaboradores, né? O psicólogo que atende o grupo atende outros colaboradores, são todas as mesmas pessoas, né? E isso que o Id, né? Id Miguel. Não, tá tudo bem, Miguel, falou... tá sucesso também. Olha, fiquei até curioso. Então, o que acontece, cara, é que assim, meu nome é Id, e aí eu tenho 2 sobrenomes, que é Regiane e Miguel, que é muito engraçado, porque é um nome próprio feminino e outro nome próprio masculino. E aí tem o meu nome que minha mãe, ela tomou ácido quando ela foi me registrar. Caraca, aí, engraçado falar isso, que eu tava conversando com a Morgana ontem, sobre aquele negócio de nomes terem cara, e aí eu falei pra ela que o seu nome não era Id, que era Edelgardo. Aí... Edelgardo. Edelgardo é ótimo. Aí ela assim, cara, ele não tem cara nenhuma de Edelgardo. Eu falei, de tem, né? Ela é. Não, mas você não chama Id? Eu chamo Id. Caraca, Dani. Me conhece desde quando? A demora pra entender piada, gente. Dani Divergência explica. A Dani já tá assim, nossa, não sabia que ele chamava Edelgardo. Tipo, não, Eu até perdi o fio da meada. Tranquilo. Não, a gente já tá chegando no adeus, na verdade.
É hora de dar tchau, É, fazer considerações finais, falar que foi um prazer falar com você. E foi mesmo, tá? De verdade. Foi irado. Eu achei muito bonito você falando do seu filho também. Foi de uma maneira tão leve, cara. É bem por aí o caminho, sabe? E se ele é nem sei autista se ou é. não, eu sinto que para um menino inteligente, como você falou, vai vir muito dele, sabe? Porque se você deixar essa energia aberta de aceitação, esses caminhos atualmente ele vai se sentir mais confortável de explorar eles e falar com você. E então, é bem por aí. Seja qual for a característica, eu só sei que ele é diferente. maravilha. E eu Ótimo. gosto das diferenças que ele me apresenta, muito, Maravilha. assim. Muito legal. Aí vamos ver, né? A gente pode esperar um pouquinho. Você está convidado a voltar aqui com uma pessoa do grupo da próxima Claro. vez para contar um pouquinho para a gente como que tem sido essa experiência e, Com enfim, certeza. também entender o que a empresa acaba fazendo, né, em relação a isso, se tem outras políticas, outras condições, enfim, Tá que bom. acabam impactando. É bem legal, a gente não trata, a gente acaba que essa parte mais corporativa ou da vida do trabalho, a gente traz muito da nossa visão, né? Aqui a gente discute e tal, mas muito da nossa visão do dia a dia, e é legal a gente trazer alguém na posição, né, de um executivo, de uma empresa, enfim, para entender o que o outro lado também está fazendo. Muito legal. Maravilha. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Prazer conversar com vocês. Tamo junto. Muito legal. Um beijo. Nossa, Prazer foi nosso. Ô, grande não, calma aí, o abraço, Felipe um não vai dar. abraço. O Um Felipe- abraço. Não, abraço nada, bicho. Calma aí, pessoal. O Felipe, Felipe, Fala, o Fê não vai Felipe, você não vai encerrar. dar tchau? Eu encerrei aqui, Felipe. tá todo mundo empolgado. Maravilha, um abração, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.